Queridas irmãs, bom dia, um bom domingo do Senhor. Hoje, 21 de maio, 7ª semana do tempo pascal, mas também celebramos a Ascensão do Senhor. E é o 3º dia da nossa novena de Pentecostes. Então, hoje é um dia de grande graça para cada um de nós começarmos cedo esse dia escutando a sua palavra. E eu lembro a você o convite que eu tenho feito ao longo desses dias. Hoje à noite é a 3ª noite da nossa novena. E você é convidado às 20h30 a participar conosco, a divulgar essa novena, a viver esse tempo, suplicando essa graça para a grande vigília de Pentecostes que a igreja vai nos proporcionar de viver. Até lá, o nosso coração será preparado pela sua palavra na liturgia diária de cada dia. E hoje, domingo, nessa festa da Ascensão, a igreja nos traz na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Compus meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado. Depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo, ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão. Com muitas provas incontestáveis, durante 40 dias apareceu-lhes e lhe falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: Ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estando, pois, reunido, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhe: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Então, a gente vê 2 movimentos nessa primeira leitura. Primeiro, a gente percebe aqui a explicação que faz um pouquinho, um relato ali no Evangelho, onde no decurso de uma refeição, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Então, primeiro movimento, não nos afastarmos do Senhor, e aqui ele já vai fazer uma prefiguração dessa descida do Espírito Santo, né? Ele já vai preparar o coração dele dizendo que aguardassem a promessa. Que promessa era essa? O Espírito Santo que viria sobre cada um de nós, que viria sobre aquele povo, mas era necessário que não se afastassem. Então, é necessário não se afastar do Senhor, não se afastar dessa graça, dessa intimidade com Deus, para que possamos de fato receber o Espírito Santo. Se estamos distantes do Senhor, se nos afastamos, nós perdemos a oportunidade da graça. Nós perdemos, a graça do Espírito Santo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, quando nós nos afastamos de um, nos afastamos dos 3. Então, essa graça precisamos pedir nessa noite. Nessa manhã. E ele vai dizer: recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, até os confins da terra. Então, qual é a promessa? A descida do Espírito Santo, essa força que descerá sobre cada um de nós. E eu já estou aqui no ritmo da novena, Até falei hoje à noite, porque a cada noite nós pedimos essa graça do Espírito Santo. Nós precisamos estar atento à ação do Espírito Santo no meio de nós. E é o tempo favorável que a igreja nos pede, volta para essa experiência do Espírito Santo. E a leitura de hoje vai nos dizer isso, Recebereis uma força,
do alto a força do Espírito Santo que descerá sobre cada um de nós para sermos testemunhas. Então, para que o Espírito Santo vem? Para que possamos ser testemunhas do anúncio da palavra. Não é para ficar comigo, não é para ficar conosco. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Mas é para sermos testemunhas, evangelizadores. Eu recebo o Espírito Santo e por isso eu comunico. Por isso eu entro nesse movimento de evangelização até os confins da terra, diz a palavra. O salmo de hoje é o Salmo 46. Povos todos batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres, pois o Senhor Altíssimo é terrível e o grande Rei sobre a terra inteira. Deus sobre por entre as ovações, o Senhor ao clangor... Deus sobre por entre ovações, o Senhor ao clamor da trombeta. Tocai para o nosso Deus, tocai, tocai para o nosso Rei, tocai. Pois o Rei de toda a terra é Deus. Tocai música para mostrá-lo. Deus é Rei acima das nações. Senta-se Deus em seu trono sagrado. Então, o Salmo de hoje é uma continuação, do Salmo de ontem. Mais uma vez, o Senhor que nos convida a clamar a Ele, a bater palmas, a dar gritos de alegria. E Ele nos lembra que Ele é o grande Rei, o Altíssimo, o terrível. Como dizia ontem o salmista, o Senhor deve reinar no meio de nós, porque Ele é Rei sobre todas as nações. A segunda leitura de hoje é da carta de São Paulo aos Efésios. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente reconhecê-lo. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos conforme a ação do seu poder eficaz, que ele fez operar em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todos. Então, a gente vê aí nessa segunda leitura, mais uma vez, o Senhor que vai nos lembrar da importância do Espírito Santo. Ele vai dizer que ele vos deu um espírito de sabedoria, revelação, para poder realmente reconhecê-lo. Então, a primeira coisa para reconhecer o Senhor, nós precisamos dessa graça do Espírito Santo, que ele ilumine os olhos dos vossos corações para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Então, olha os frutos que o Espírito Santo faz no meio de nós, comunica no meio de nós. Essa graça de esperança, reconhecermos que, de fato, o chamado do Senhor, ele é mais forte do que nós. Qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos? Qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos conforme a ação do seu poder eficaz. Então, o poder do Espírito Santo ele é eficaz no meio de nós. O Evangelho de hoje, São Mateus. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhe determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele, alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Evangelho de hoje é um Evangelho de envio, O Senhor que primeiro encontra os 11 discípulos caminhando para a Galileia, e ele vai determinar a eles, primeiro, que eles não duvidem. Segundo, ele vai dizer, toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Então, ide, portanto, e fazer que todas as nações se tornem discípulos. Então, qual é o envio e a missão que Jesus dá aos seus discípulos? É anunciar o Evangelho, é anunciar a todas as nações para que as pessoas, ao escutarem o anúncio, se tornem verdadeiros discípulos. E depois, pregar o batismo. O batismo no Espírito. Esse batismo que vem dessa graça, dessa relação, dessa intimidade com Deus. E ele vai ordenar tudo isso. E ele vai lembrar, Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então, peçamos nesse domingo essa graça de estarmos unidos ao Senhor nessa festa da Ascensão que nós celebramos, nessa solenidade para cada um de nós. E pedimos ao Senhor que, de fato, tenhamos o nosso coração voltado, os nossos olhos voltados ao Senhor, nessa graça do Espírito Santo, de Pentecostes, pedindo ao Senhor a graça de sermos todos unidos a Ele. Então, tenhamos um santo domingo bem abençoado nessa festa. Que Deus os abençoe.